Uma vida de vitória em meio a problemas. Mensagem de Aiden Wilson Tozer, 6 de fevereiro de 1955. Agora, o Salmo 25 é o texto da manhã. Não pretendo tentar nada parecido com uma exposição cuidadosa, mas simplesmente deixar nossas mentes meditarem sobre o Salmo. Nós lemos isso anteriormente. Se eu escolhesse um texto, talvez fosse o 21º. Que a integridade e a retidão me preservem, pois espero em ti. Agora, neste salmo, temos uma pequena seção de uma grande autobiografia espiritual, onde o homem Davi está escrevendo isso. Ele está nos contando sobre si mesmo e sua relação com Deus e o mundo. E vemos e ouvimos neste Salmo 25 um homem vivo engajado na tarefa de viver. Vemos aqui um homem bom vivendo em um mundo mau. Um homem certo vivendo em um mundo errado. E naturalmente, aqui não é um salmo suave. Meus irmãos, nada é tranquilo se for um reflexo realista e justo da vida. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma vida tranquila. Ele tinha grande tranquilidade interior, pois sabia que estava no seio do Pai. E ele sabia que nem mesmo a sua encarnação o tirou do seio do Pai. Pois ele sabia que as pessoas da divindade são indivisíveis. Você não pode separar o Filho do Pai pela encarnação, pela crucificação ou pela morte. Ele sabia que nunca poderia ser separado do coração do Pai, embora como homem, entre os homens, ele viveu sua vida turbulenta, sua vida cercada de inimigos. Então acho que é justo dizer que se você está vivendo uma vida muito tranquila, você pode muito bem questionar se você está vivendo na vontade de Deus ou não. Davi serviu a sua geração pela vontade de Deus antes de adormecer. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, acho justo tomá-lo como exemplo. E Davi não viveu uma vida tranquila. Ele teve períodos de tranquilidade. Houve momentos em que seu coração disparou como uma cotovia e cantou no portão do céu. Mas ele logo se viu novamente na terra, de volta ao mundo turbulento e perturbado onde tinha que viver. Ora, não encontramos aqui o que encontramos em grande parte da religião moderna, um homem numa sala de aula aprendendo e analisando. Atualmente, assumimos muito a psicologia da sala de aula na religião cristã. As salas de aula são necessárias, e isso não pretende ser qualquer reflexão sobre a sala de aula. Quer apenas dizer que a sala de aula é uma situação anormal. É algo à parte da corrente da vida, esperando que ensine aqueles que estão naquela sala de aula, quando voltarem à corrente da vida, a viver melhor e com mais sabedoria. Mas no momento não faz realmente parte da vida. É a torre de marfim da vida. O cristianismo nunca deve ser compreendido. A fé dos nossos pais nunca deve ser pensada na sala de aula. Não é alguém olhando por cima de óculos pesados, contando-lhes os fatos do cristianismo ou usando um gráfico para ilustrar. Mas a fé dos nossos pais é a fé das pessoas comuns, a fé dos homens que vivem no mundo. A fé dos nossos pais está adaptada ao mercado onde os homens discutem, debatem e trapaceiam. O homem de Deus não trapaceará, mas provavelmente será enganado. A fé de nossos pais está voltada para a cozinha e para a casa onde a dona de casa cristã atende o telefone e a campainha uma dúzia de vezes todas as manhãs, e o bebê de repente fica com febre e o médico está fora da cidade e ela está angustiada e então a campainha toca novamente. E então o telefone e é um número errado. E essa é a vida dela. Ela tem que ter algo que vá lá. A sala de aula não pode ajudá-la nisso. Nada abstrato e teórico pode lhe fazer bem nesse aspecto. A fé dos nossos pais tem que chegar à cozinha, à casa, ao berçário, ao porão, e onde as pessoas estão envolvidas na difícil e franca tarefa de viver corretamente num mundo errado. A fé do nosso Pai tem que entrar na cabine do caminhão que segue pela estrada, fazendo curvas até doer os braços, e nos trechos longos e retos até que a monotonia nos faça dormir,
e problemas por toda parte, e buzinas furiosas buzinando na retaguarda, e explosões e dificuldades. Não há sala de aula lá, não há teoria aí, nenhuma torre de marfim ali. O cristianismo tem que entrar naquele táxi e atrás do volante e entrar no coração daquele homem para que ele possa fazer isso como um cristão e dirigir seu grande caminhão como um cristão. A fé de nossos pais tem que entrar na oficina mecânica, onde o cheiro de óleo quente e luvas sujas e macacões sujos e homens xingando e clientes difíceis de agradar, e tem que estar lá e tem que provar seu valor lá e viver bem ali e estar bem ali. E assim, o Salmo 25 é uma ilustração de tudo isso, um homem no meio da vida, um homem bom vivendo no mundo mau, um homem certo vivendo no mundo errado, o homem de Deus vivendo no mundo do diabo. E ele tem que superar isso, e tem que viver isso e sofrer e sair bem. E é por isso que gosto da Bíblia. É um livro de alta filosofia, elevada teologia e brilhante metafísica. Mas é tão prático quanto os sapatos que você usa em casa ou os chinelos de quarto onde você mora e calça, e não falha. E você não precisa saber 1.000.000 de coisas e não precisa subir na escala da cultura nem estudar do Emily Post onde colocar a colher. Pessoas comuns que não sabem o que fazer com uma colher. Certa vez, um homem me contou que foi a um banquete tão chique que já era 1h da manhã e descobriu que, a 1h da manhã, tudo o que lhe restava era uma colher de sopa. Ele, evidentemente, usou o errado no lugar errado e o garçom snob não quis levá-lo embora. Então lá estava ele. Ele disse que era 1h e eles haviam acabado de comer e ele tinha apenas uma colher de sopa ao lado do prato. Bem, isso desapontaria algumas pessoas e as levaria ao suicídio. Mas o sujeito comum que vive neste mundo mau tentando viver bem com Deus não fica tão preocupado, porque sabe que o cristianismo atende a todas as situações, situações sociais, situações políticas, situações industriais. Então, aqui estava o homem que Davi estava empenhado em viver, um homem vivo que vivia num mundo mau. Foi H.G. Wells, você sabe, quem disse que o budismo era a melhor religião, mas que não prosperaria exceto em um clima quente. O cristianismo prosperará em qualquer clima. Apenas deixe Cristo entrar no coração de um homem, quer ele esteja vivendo em uma cabana de iglu em algum lugar do extremo ártico, ou quer ele esteja vivendo apenas com uma tanga em algum lugar da África. Se ele for um homem verdadeiramente sincero, seja em sua cabana de palha ou em seu iglu de neve, o cristianismo funcionará. Funcionará nas montanhas e nas planícies e funcionará no meio da grande cidade onde nunca vemos o verdadeiro sol por causa da fumaça. A fé de nossos pais funcionará em qualquer lugar. E H. Wells não quis ser engraçado, mas foi engraçado dizer que o Deus Todo-Poderoso deveria dar ao mundo uma religião que só funcionaria em climas quentes. Se isso fosse verdade, e poderia ser verdade no caso do budismo, então o que faríamos no tempo frio? Nossa espiritualidade aumentaria com a temperatura. Todas as manhãs, você teria que sair para a varanda e dizer para sua esposa: será que posso ser espiritual hoje? E se estiver um pouco frio, você diria: bem, hoje serei um pecador. Não posso viver para Deus hoje porque está muito frio. O cristianismo é encontrado em todos os lugares e é encontrado nos corações dos homens. Você sabe, tivemos alguns erros na igreja e um deles foi, é claro, fazer o cristianismo consistir em um dogma teológico. Agora, sou um dogmático teológico e acredito na teologia. Acredito na fé de nossos pais e posso defini-la para você e anotá-la. E eu poderia escrever um livro sobre disciplina se fosse forçado a fazê-lo, contando em que acredito e em que as pessoas deveriam acreditar. E eu acredito na doutrina. Mas de que adianta saber que a Trindade é composta de 3 pessoas? Ou que há 3 pessoas na Trindade é uma maneira melhor de expressar isso, se você não vive agradando a Trindade?
Peguei isso emprestado de um velho santo que viveu há séculos. O que te aproveita ser capaz de discursar com erudição sobre a Trindade, se eu vivo uma vida que desagrada a Trindade? Que diferença faz você saber que Deus criou o céu na terra se você viver uma vida ímpia? A doutrina não significa nada até que entre em você, até que penetre por osmose na corrente sanguínea de sua vida. Vaza pelas paredes da sua alma e entra na sua corrente sanguínea e sai pelas células do seu espírito e muda você. Qualquer doutrina que não mude um homem nunca chegou a esse homem. Muitas vezes temos um cristianismo que consiste apenas em muitos credos, doutrinas em que se acredita. Isso não é cristianismo. Essa é apenas a matéria-prima do cristianismo. Até que o fogo do Espírito Santo venha sobre essa matéria-prima, ou mudando a figura, isso é apenas o alimento, isso é apenas a carne do cristianismo. Mas até que essa comida entre na alma de um homem pela fé e pelo arrependimento, ela não poderá fazer nenhum bem ao homem. O cristianismo objetivo não é o cristianismo da Bíblia. A fé de nossos pais são verdades objetivas que se tornaram realidade subjetiva dentro da alma pela pertinência, pela fé e pela oração. O velho John Ruskin, o famoso crítico de arte, filósofo e cristão, que há cerca de um século escreveu de forma muito eloquente sobre o erro de chamar isto de culto religioso, ainda uso porque sei o que quero dizer com a palavra, mas ele diz: tome cuidado para não nos enganarmos sobre isso. Ele disse: nos reunimos e cantamos alguns hinos e ouvimos a verdade moral ou espiritual sendo exposta e vamos para casa e dizemos que fomos a um culto. E ele diz que isso não é necessariamente verdade, pois servir é mais do que cantar hinos e voltar para casa. Servir é viver para Deus e servir a sua geração e viver como um cristão depois que as portas da igreja estão trancadas e o zelador está dormindo. E é viver para Cristo entre domingo à noite e domingo de manhã, durante toda a semana, bem como no domingo. Acho que Ruskin estava certo, embora eu não o siga ao descartar a palavra serviço religioso como resultado. Pode ser um serviço. Podemos, ao dar nosso dinheiro ao Senhor, podemos fazer um serviço. Podemos, ao expor as Escrituras, prestar um serviço. Podemos, cantando hinos, fazer um serviço. Mas o perigo é que é possível prestar esse tipo de serviço indiferente e num vácuo, sem qualquer relação com o resto das nossas vidas. É aí que reside o perigo, e eu concordo com Ruskin nisso. Se o seu cristianismo, a sua fé cristã, não afeta todas as partes do seu ser, você tem motivos para se perguntar se realmente tem a fé de nossos pais em seu coração ou não. Agora, olhe para Davi. Davi aqui era um homem no meio da vida. Aqui ele estava cercado. Olhe para eles. Versículo 2 ao 19, inimigos. Versículo 19, ódio. Versículo 18, aflição. Versículo 17, problemas. Versículo 18, dor. Versículo 17, angústia. Versículo 16, desolação e perplexidades o tempo todo, e o pecado é mencionado 3 ou 4 vezes. Agora vi um homem, nenhuma torre de marfim ali, nenhum monge sentado no topo de um poste alto deixando alguém alimentá-lo, nenhum eremita escondido em uma caverna saindo descalço para passear ao pôr do sol quando os pássaros cantavam. Não era um sonhador pouco prático, mas um homem que vivia no meio de todos esses inimigos que o cercavam. Os versículos 2 a 19 falam sobre seus inimigos. Agora, posso dizer que um homem é conhecido pelos amigos. Acho que isso é geralmente entendido, mas o contrário também é verdadeiro. Um homem é conhecido pelos seus inimigos. Nenhum homem que se preze, mas terá inimigos. Se ele não tem inimigos, então não está fazendo nada. Se ele fizer alguma coisa, terá inimigos. Se ele fizer alguma coisa, terá 100 pessoas dizendo que ele poderia ter feito melhor se tivesse feito do seu jeito. E então dizemos o que você fez? E a resposta é, bem, nada, mas tem observado. Ele não fez nada, mas está observando outra pessoa.
Você terá críticos, e inimigos, e opositores e malfeitores, não importa o que você faça, se você fizer alguma coisa. A maneira de não ter inimigos é não ter convicções e não fazer absolutamente nada. O homem sem convicção tem apenas um inimigo, e esse inimigo é Deus. Mas o homem de convicção está fadado a ter inimigos. E agora você será conhecido por seus inimigos. Você nunca deve se preocupar se conseguir um inimigo, mas você deve estar muito preocupado com o tipo de inimigo que é esse. Se eu soubesse que um comunista mora em Longwood Drive, a 2 portas de mim, agora não creio que haja nenhum território republicano, mas se eu soubesse que havia um comunista morando lá e que ele fosse meu inimigo, eu daria graças a Deus por ter um comunista como meu inimigo. Mas se ele é um homem bom e cheio do Espírito Santo e é meu inimigo, eu deveria estar angustiado com isso. Se você tiver o tipo errado de inimigos, ai de você. Mas se você tem o tipo certo de inimigos, abençoado é você, pois assim os profetas se saíram antes de você. Eu poderia me desviar, como os pregadores chamam, do meu sermão por tempo suficiente para dizer a vocês, jovens, cuidado com quem são seus amigos. Você pode nunca ter feito nada de errado. Ninguém jamais poderia acusá-lo de ter feito algo errado. Mas, se você se envolver e fazer amizade com jovens que são quase delinquentes, você também será culpado por ser um delinquente e terá dificuldade em provar que não o é. Se eu não sei quem você é, seu nome é John Doe Jr. e alguém diz, pastor, você conhece o jovem John Doe Jr. de 16 anos, e eu digo que acho que não conheço John Doe. Bem, ele às vezes vem à nossa igreja, assiste às aulas da escola dominical e vai ao clube, joga beisebol nas noites de terça-feira durante o verão. Bem, e quanto a John Doe Jr.? Bem, meu amigo diz, não posso te dizer porque não quero me comprometer, mas vou te dizer quem são os amigos dele. E então ele cita alguns sugadores de cigarro, língua suja, bandidos limítrofes e diz que anda por aí com eles. Tenho minha opinião sobre John Doe Jr., sem nunca ter ninguém me contado nada. Alguém diz que isso é culpa por associação. Claro, é culpa por associação. E o cabeça dura que disse que não deveríamos ser capazes de atribuir culpa por associação deveria ir a algum lugar e ter sua cabeça examinada. Pássaros da mesma pena voam juntos, e um pássaro que voa com urubus certamente será um urubu ou cheirará como um. E se eu vir uma criatura com pescoço reunindo urubus e eu disser para ficar longe dessa criatura, que foi que ele fez? Você não pode provar nada sobre ele. Você não tem nenhuma prova de que ele fez algo errado? Não, nunca o vi fazer nada de errado, mas conheço seu público. Então observem vocês, jovens. Mas você diz como posso vencê-los se não for onde eles estão? Você já ouviu falar de um sujeito que foi para o inferno para conquistar um homem que não iria para o céu? Não. Há um lugar para parar. Você pode vencê-los, mas não precisa vencê-los correndo com eles. E se você correr com eles, você não os vencerá, eles vencerão você. Se tivéssemos todos os jovens nesta igreja agora que vieram para dar algum tipo de testemunho cristão, ou pelo menos se interessaram nos últimos 25 anos e que se perderam para nós devido às más amizades, poderíamos não os contar. Eles preencheriam todos os cômodos do prédio. Eles foram embora. Eles caem das igrejas porque fazem amizades erradas. Mas isso é apenas um lado. Isso realmente não faz parte do sermão. Este homem estava cercado por inimigos e ele estava cercado de ódio. Agora, isso é uma coisa feia. Não gosto da palavra ódio. Aí está, versículo 19, ódio amargo. E lembre-se sempre que o pecado odeia a justiça. Sempre lembre-se. E quanto melhor você for, mais o pecado o odiará. E então aqui estava a aflição. Agora, esse é o versículo 8 e o versículo 18. Agora a experiência de Jó interpreta a palavra aflição aqui. Em Tiago nós temos isso. Se alguém estiver aflito, ore. Isso não significa doente.
Isso significa que se alguém estiver com problemas como Jó estava, ele pode estar doente, mas isso é apenas uma parte da sua aflição. Você pode ficar aflito sem ficar doente e pode ficar doente sem realmente estar aflito, porque aflição significa perda ou luto ou ter os consoladores de Jó confortando você. Esse foi o tipo de problema que Jó teve. Ele teve uma doença temporária demais, mas isso foi uma aflição. Bem, Jó tinha e aqui estava. Você diz, a fé operará? A fé de nossos pais é boa no momento em que temos inimigos, no momento em que há ódio, no momento em que há aflição. A fé de nossos pais é boa no momento em que temos inimigos, no momento em que há ódio, no momento em que há aflição. A resposta é sim. Aqui estava um homem vivendo no meio disso e triunfante. E há problemas, versículo 17. Não conheço todos os problemas. E um homem que não é significativo o suficiente no universo para que Deus o deixe ter problemas é insignificante demais para que Deus o encontre. Se você é significativo, se você significa alguma coisa no mundo, você certamente terá problemas. A experiência de Paulo mostra isso. Leia 2 Coríntios e veja como Paulo passou. O pobre e velho Paulo, seus irmãos e seus inimigos, e os judeus e os gentios, e todos estavam atrás dele. E então a dor, versículo 18. Você sabe o que eu gostaria de poder fazer? Eu gostaria de poder estar aqui e dizer, acredite em Jesus Cristo, viva como um cristão deveria e você estará livre da dor. Eu gostaria de poder fazer isso, mas não posso fazer isso. Como ele era, nós também somos neste mundo. E assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E num certo sentido, Jesus está vivendo novamente a sua vida em cada um de nós. E ele era um homem de dores e familiarizado com a dor, e ele a suportou e sabia disso. Agora, você também pode se preparar para isso. Você vai sofrer alguma dor em sua vida. E nunca foi descoberto um lugar no corpo humano que fosse conveniente para a dor se alojar. Onde quer que você esteja ferido, você gostaria que estivesse em outro lugar. E você diz que esse é sempre o lugar mais inconveniente e eu aguentaria se fosse em outro lugar. E então, se chegasse a outro lugar, você iria querer isso em outro lugar. Não há lugar onde você possa suportar a dor convenientemente. A dor é sempre uma coisa rude, grosseira, bárbara e sádica. E tudo dará certo. E você pode descobrir isso. Foi Shakespeare quem disse, nenhum homem é filósofo quando tem dor de dente. Não há problema em sentar em nossa torre de marfim e filosofar sobre o céu e a terra e as coisas que estão neles. Mas, quando você fica com dor de dente, não tem tanto sucesso na sua torre de marfim. Mas o cristianismo é bom onde há dor. Oh, a dor do povo de Deus ao longo dos anos. Leia o livro dos Mártires de John Foxe. Leia qualquer boa biografia e veja se não é verdade que o povo de Deus conheceu a dor. E nosso Senhor disse, com tanta ternura à sua igreja sofredora, não temas nenhuma das coisas que sofrerás. Ele não disse, ore para mim e eu o livrarei do seu sofrimento. Ele disse que não tenha medo das coisas que você pode sofrer. Lembre-se sempre, você pode sofrer. Você pode. E quando o organismo humano não aguentar mais, você morrerá. Mas você pode sofrer. Então prepare-se e agradeça a Deus pelo privilégio de sentir um pouco da dor, do fel e da amargura que nosso Senhor sentiu quando esteve na terra. Davi tinha isso. O versículo 18 falou sobre dor. O versículo 17 falou sobre angústia. Agora o sofrimento, é claro, é dor mental e física, principalmente psicológica ou mental. E você sabe como a dor mental é angustiante. É mais angustiante do que a dor física. Acho que pode ser provado que raramente acontece de um homem cometer suicídio por causa de dor física. Quase sempre é por causa de sofrimento mental. E então há desolação, versículo 16. Desolação, a dor da solidão. Eu vi uma foto no jornal aqui, acho que ontem,
de um homem sendo detido por policiais, e acho que nunca, durante muitos meses, esquecerei aquele rosto. 5 de seus filhos morreram queimados no prédio, mas chegou a um ponto em que nenhum organismo vivo poderia existir um segundo naquela terrível fornalha. E esse homem iria correr até lá e tentar resgatar pelo menos um, e eles os seguravam. E aquele rosto eu nunca esquecerei, eu acho. Irmão, quando o fogo se apagou e o haxixe estava sendo varrido e aquele homem estava sentado sozinho, você sabe o que significava desolação. Algumas de vocês tiveram um marido que saiu de casa e as abandonou. Pobre coisa. A pior parte foi quando ele foi embora. Ele levou parte de você junto com ele. Ele assumiu a parte que vive e vibra. Ele levou seu coração com ele. E você se repreendeu por isso, mas não consegue evitar. Como a mãe cujo filho não passa de um malandro desde os 10 anos de idade, um canalha. Agora ele está na prisão. Ela não consegue evitar. A mente dela não funciona. São suas emoções, seus nervos, seu coração. Ela ama aquele garoto inútil até ser presa. Quando eles andam em sintonia, ela está andando. Quando o barulho da porta se fecha e a grande chave de ferro gira, ela se volta contra ela. E quando ele usa o cinto da prisão, ela usa o cinto da prisão. Ela não consegue evitar. O coração dela está tão ligado àquele garoto inútil e ainda assim, não sei por que deveria usar a palavra inútil. Jesus morreu por ele. E então, Jesus morreu por ele. Vale a pena orar por ele e talvez seja salvo. Mas de qualquer forma, ela ama aquele garoto. Então, isso aconteceu com alguns de vocês e vocês ficaram desolados. Eles vieram até mim assim e sentaram-se com rostos cinzentos e me disseram com uma voz que não era normal que tudo havia acabado, que o único que significou alguma coisa para mim no mundo me abandonou. E já tive homens que vieram até mim e ficaram envergonhados e torceram as luvas nas mãos e me contaram sobre a esposa que havia saído. Coitado, se ele pudesse fazer alguma coisa, se houvesse algo ali que você pudesse cortar. Se ele tivesse uma tesoura, cortaria o cordão umbilical e se soltaria, mas não consegue. Ele não consegue, e vê o rosto e ouve a voz e se lembra das pequenas coisas. Ele não pode, ele tem uma desolação. A desolação requer solidão. Depois, há perplexidades e incertezas e confusão e medo de não estarmos agradando a Deus em tudo isso e então pecamos. Davi disse aqui 4 vezes, acho que ele falou sobre o pecado e orou a Deus para libertá-lo de seu pecado. Ele disse, ó Deus, não se lembre da minha infância, da minha juventude, quando eu era selvagem e fazia essas coisas. Não se lembre dos pecados da minha juventude nem das minhas transgressões. De acordo com a tua misericórdia, lembra-te de mim, ó Deus, pelo amor de tua bondade. Seu pecado o incomodava. Davi sabia tudo que uma pessoa instruída deveria saber, que o único inimigo real no mundo é o seu pecado. Esse é o único inimigo real. Contanto que você possa trancar a porta para o pecado e trancá-la do lado de fora, você não terá um inimigo com o qual precise se preocupar. Inferno ou terra, nada pode separar você do amor de Deus. Somente o pecado é seu inimigo. E quando o pecado dá a chave ao inimigo, entra um invasor e assume o controle, então é uma pena para você. Depois a angústia, mágoa e tristeza e perda de comunhão e perda de frutos e perda de alegria. O pecado faz isso. Vamos ter certeza de que não há pecado em nenhum lugar, porque o pecado enfraqueceu Davi e quase destruiu sua confiança aqui neste salmo e deu aos seus inimigos o seu único poder real. Porque, repito, o único perigo real está dentro de nós. Se você mantiver alguma coisa do lado de fora, você está bem. Assim que entra, o problema começa. E assim, Davi começou a destruir o inimigo interno. O único inimigo que ele realmente tinha, era o pecado. Então, ele orou e confessou e admitiu e confiou em Deus e implorou e forçou isso a Deus. Mas ele fez Deus ouvir. E ele não agarrou todas as esperanças de que tudo estivesse bem.
Ele insistiu em saber disso. Ele queria que Deus o libertasse completamente. Então, Davi começou a ter esperança em Deus. Versículo 6: Lembre-se, Senhor, de tuas ternas misericórdias e tuas amorosas bondades. Li uma passagem em uma versão, esqueci qual era. Acabei de reorganizar meus livros aqui e tenho traduções que passam claramente por uma estante e vazam do outro lado, 4 ou 5 delas, e nem sempre me lembro qual tradução era. Mas um deles disse: ó Deus, tu és leal a mim. E imediatamente me ajoelhei e agradeci a Deus por ele ser leal. Deus é leal ao seu povo. A lealdade do amor e a lealdade da sabedoria. Ele é leal e Davi sabia disso. E então Davi confiou em Deus e disse: Senhor, tu és leal. Sua fidelidade e suas ternas misericórdias sempre existiram. Bom e reto é o Senhor. Versículo 9: Os mansos, ele guiará os mansos no julgamento, ele ensinará o seu caminho. Versículo 14: O segredo do Senhor está no temor. E versículo 15: Ele tirará meus pés da rede. Isso é uma coisa que não lembrávamos, uma rede, uma armadilha. Eles montaram armadilhas para Davi. E Davi disse: Não consigo ver as armadilhas. Eu não sei onde eles estão. E você sabe como Davi escapou deles. Ele escapou deles por não procurá-los. Ele escapou deles olhando para o Senhor. E quando ele olhou para o Senhor tirou seus pés da rede e ele não caiu em nenhuma armadilha. Muitos de vocês, queridos, estão desenvolvendo miopia da alma. Você está sempre com medo. As pessoas estão sempre me ligando, ou me escrevendo, ou vindo me ver, e sempre tem algum espinho no corpo, e esquecem tudo sobre o câncer na alma. É uma coisinha velha, com medo de alguma armadilha. Posso fazer isso? O que você acha que devo fazer sobre isso? Você acha que eu deveria assistir a uma peça? O que você acha da ópera, Sr. Tozer? O que você acha da televisão? O que você acha, Sr. Tozer, sobre o beisebol? Oh, meu Deus, não me incomode com essas coisas. Essas não são as coisas que importam, Senhor. Há algo maior que isso. Se eles armarem armadilhas contra você, a maneira de escapar delas é olhar diretamente para o Senhor Jesus Cristo, diretamente para Ele, diretamente para Ele. E quando você vir Jesus, Ele o tirará da rede e você escapará da rede. Então, aqui temos um homem vivendo no meio da vida, um homem vivo no mundo morto, um homem bom no mundo mau, um homem certo no mundo errado, um homem de Deus no mundo cheio de homens de carne. E ele estava vivendo no meio disso, vivendo bem no meio disso, e agradecendo a Deus no meio disso, e frutífero e útil no meio disso, servindo sua geração pela vontade de Deus. Então, aqui estava um homem vivo, crendo e orando. Afinal, a velha canção Trust and Obey diz isso. Ele acreditou e orou. O diabo pode silenciar você para que você não possa mais orar. Essa é uma das primeiras coisas que ele tem que fazer. Quando o inimigo entra num país, uma das primeiras coisas que ele quer fazer é destruir a comunicação. Um ladrão chega à sua casa se for um ladrão sábio, ou seja, sábio nos caminhos do diabo. Ele corta os fios do telefone antes de entrar. Se ele conseguir quebrar a comunicação com a ajuda, a fonte de ajuda, então você é uma vítima fácil. Portanto, a oração é a fonte de comunicação entre você e a ajuda. E se o diabo consegue cortar os fios e te desanimar para que você não ore, você é uma vítima fácil depois disso. Em nome de Deus, peço-lhe, comece a orar. Você passou por momentos difíceis. Talvez alguns de vocês tenham feito isso e suponho que nem sei o quão difícil tem sido com vocês. Você foi maltratado na semana passada. Você passou por coisas difíceis. Bem, se você passou bem, então agradeço a Deus e não teria conseguido de outra forma. Mas se você estiver desanimado e suas orações forem interrompidas, então ai de você e tome cuidado. É melhor você estabelecer suas comunicações.
É melhor você entrar em Deus novamente. Você diz: eu não posso orar. Estou triste, falhei e não consigo orar. Ah, você pode dizer Abba. Você pode dizer isso, não pode? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele dá o Espírito de seu Filho dizendo: Abba, Pai. E Abba, você sabe, é o árabe, e uma palavra árabe para pai e várias outras línguas a têm, Abba. E me disseram que Abba é uma palavra que você pode falar sem dentes. Você pode arrancar os dentes e ainda dizer Abba. Mas se fosse uma coisa difícil, você teria que colocar os dentes. Mas você pode dizer Abba antes de ter dentes. Um sujeitinho que vejo lá atrás agora, posso ver através do vidro. Alguém está segurando um garotinho. Ele provavelmente ainda não pode falar, mas pode dizer Abba. E então podemos dizer isso. Se você se sente tão pequeno, desesperado e inútil, que não consegue orar, se não consegue orar como um diácono batista, ore como um bebê recém-nascido e diga Abba. Continue dizendo isso e Deus ouvirá a sua oração e saberá o que você quer dizer. Sempre penso em Sidney Smith, aquele grande escritor inglês de várias gerações atrás. Ele nunca soube o que fazer com a pontuação, nunca. Ele era um escritor brilhante, um estilista perfeito, mas nunca soube pontuar. Então, ele escreveu um manuscrito e depois escreveu uma página. E naquela página, ele colocou todos os sinais de pontuação que estavam no idioma inglês e disse: observe, espalhe-os onde eles farão mais bem. Ele não sabia a que lugar eles pertenciam, mas esperava que alguém soubesse. E então, eu digo a você esta manhã, apenas diga a Deus: ó Deus, eu não sei como orar, não sei o que dizer, mas ouça meu coração e espalhe-o onde for mais benéfico. Faça-o caber onde deveria estar. Eu sou muito burro, eu nem sei como orar a Deus. Ah, Deus ama pessoas assim. Os mansos Ele guiará no julgamento, aos mansos Ele ensinará o seu caminho. E se você disser simples e mansamente, Abba, Pai, pelo amor de Jesus, em breve você receberá ajuda de cima, e então as comunicações serão estabelecidas e tudo ficará bem novamente. Amém.